pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, não temerei. Não temerei, não temerei, não temerei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo à casa do nosso Pai. No Evangelho de hoje, neste quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, Jesus vai falar que Ele é a porta das ovelhas. E no outro Evangelho, no Evangelho de Lucas, se você pegar a sua Bíblia, você vai encontrar Jesus falando de uma outra porta. E Ele diz o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Depois que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre para nós. Jesus é a porta pela qual nós entramos no céu. Mas entrar por esta porta, passar por esta porta, não é algo fácil. Não é algo que possa ter atalhos. Não é algo que possa ter soluções simples. Entrar pela porta da comunhão com Deus é algo difícil. Por isso, olhe para a sua vida agora. Para passar por esta porta, é preciso estar em comunhão de vida com Ele. Para passar por esta porta, é preciso se adequar àquilo que Jesus é. Ter o mesmo tamanho, a mesma largura desta porta, para passar por ela. Por isso, se pergunte agora no íntimo do seu coração: a sua vida tem sido uma vida de adequação ao Senhor? De se conformar a Ele? De estar em comunhão de vida com Ele? Ou você acha que você pode pegar atalhos? Ou você acha que você pode entrar por outros lugares, pular a cerca, entrar pela janela, como um bandido, como um ladrão? Não existem atalhos para ter comunhão de vida com o Senhor. Por isso, peça perdão agora. Senhor Jesus, nós queremos neste domingo declarar que o Senhor é o nosso pastor, que é o Senhor que nos conduz, que o Senhor é a entrada que nós temos para a vida plena, e que essa entrada se dá por meio da nossa comunhão de vida convosco. Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós não quisemos passar pela tua porta, mas quisemos entrar em tantas outras portas. Pelas vezes que nós não seguimos o caminho difícil, que é o caminho da cruz, mas quisemos atalhos e caminhos fáceis. Senhor, nós queremos te dizer que nós queremos mudar de vida. Nós não queremos mais buscar facilidades, mas nós aceitamos o caminho da cruz, aceitamos passar pela tua única porta, que nos conforma a ti, que nos leva à comunhão de vida contigo, e pelo qual nós somos salvos. Nós te pedimos a tua misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
amar os pecadores humilhados. Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças, vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Convido você aí na sua casa agora a abaixar a sua cabeça um pouco, fechar os seus olhos. Invoque neste momento a presença do Senhor aí na sua casa. Invoque a presença do Senhor perto de você. Convide o Senhor para ir até você nesse momento. Ele irá verdadeiramente. Se coloque na presença de Deus agora. Se coloque com a sua miséria. Se coloque com
a sua dor, com o seu sofrimento, com o seu cansaço. Diga ao Senhor: Senhor, nós estamos cansados de ficar isolados já. Nós estamos cansados dessa situação toda, Senhor, e queremos voltar à nossa casa, queremos voltar à tua casa. E diante da presença de Deus, coloque também a sua intenção para esta missa. O padre não te escuta agora, mas Deus te escuta. E o próprio Jesus, que é o agente da liturgia, o próprio Jesus, que é aquele que celebra a missa no Padre, Ele oferecerá essa intenção ao Pai. Por isso, apresente com o coração confiante a sua intenção, seu pedido, seu agradecimento, aquilo que o Senhor pode fazer por você nesta manhã. Coloque diante dEle, pois Ele é o nosso pastor que nos conduz. Ele é o nosso pastor que nos leva para a casa do Pai. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças.
O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com o bastão e o cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Felicidade, todo bem, ande seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curado. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem. Mas não seguem a um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Amados irmãos e irmãs, entender a palavra de Deus não é algo muito simples. Por quê? A Bíblia não é um conjunto de blocos isolados. Não existem passagens isoladas na Bíblia. Na palavra de Deus, existe um conjunto da palavra. E é bonito quando nós começamos a perceber que, se nós temos essa visão de conjunto da palavra, as passagens isoladas são iluminadas a nós. Por isso, a nossa reflexão de hoje começa com um convite. Pegue a sua palavra, pegue a sua Bíblia na sua casa. Não deixe a sua Bíblia encostada, mas tenha intimidade com a palavra de Deus. Jesus hoje, no Evangelho, se apresenta de 3 formas para nós. E nós vamos entender essas 3 formas. Mas primeiro nós precisamos entender o que é essa porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Mas o que é essa porta? Bom, para entendermos isso, nós temos que voltar 500 anos antes de Jesus, na época de Esdras e Neemias. No ano 445 a.C., Neemias, que estava na Pérsia, que era um judeu, teve uma vocação de Deus. E a vocação de Neemias era voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas. Reconstruir a cidade e, principalmente, reconstruir as muralhas exteriores de Jerusalém. Porque essas muralhas que protegia a cidade dos inimigos. Essa muralha de Jerusalém tinha 12 portas. Cada porta, claro, dedicada a uma tribo de Israel. E existia a porta chamada
porta das ovelhas. Se você pegar o livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1, você vai ver um registro dessa porta. Está escrito assim: o sumo sacerdote Eliacibe e seus irmãos sacerdotes puseram mãos à obra e restauraram a porta das ovelhas. Puseram-lhe as vigas e fixaram-lhe as folhas. Então, esta porta das ovelhas é uma porta que existia na muralha de Jerusalém, que foi restaurada em 445 pela empreitada de Neemias. Se você pegar o Evangelho de João também, no capítulo 5, versículo 1, versículo 2, você vai ouvir assim: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos em hebraico, chamado Betesda. Então, essa porta das ovelhas é algo que existia na época de Jesus. E quando Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas, ele falou algo que todos conheciam, essa porta. Mas qual era a função dessa porta das ovelhas? Bom, na comunidade de Israel, existia o templo de Jerusalém. E no templo de Jerusalém era onde aconteciam os sacrifícios. O principal animal que era sacrificado era a ovelha, era o cordeiro. E como que esses animais saíam dos pastos e entravam no templo? Era justamente pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas era aquela entrada que a pessoa não passava, porque era uma entrada pequena, era uma porta estreita. Porta estreita essa pelas quais aqueles animais que seriam sacrificados entravam por ela. A porta das ovelhas então tinha essa função. As ovelhas que entravam por ela, no povo de Israel, na antiga aliança, eram ovelhas para o sacrifício. Vamos entender então, em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que Ele é quem entra por esta porta. Ele diz mais para frente no Evangelho: quem entra por esta porta é o pastor das ovelhas. E quem é o pastor das ovelhas? Quem é o nosso pastor? É Jesus. Ele que entra por esta porta, porque Ele é a ovelha que se entregará ao sacrifício. Se você abrir no livro de Isaías, na segunda parte do livro, no capítulo 53, versículo 7, você vai ver isto. Está escrito assim em Isaías: maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca. Como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosquiador, ele não abriu a boca. A primeira realidade que nós contemplamos então nesse evangelho é que Jesus é este cordeiro, que entra pela porta das ovelhas, esta porta que existia no Antigo Testamento, porque não é mais necessário que as outras ovelhas sejam sacrificadas. Nós não temos que pagar com a nossa vida, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesus, a ovelha de Deus, entrou pela porta das ovelhas e Ele será sacrificado por nós. Isso nós contemplamos na Semana Santa, quando contemplávamos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ele que deu a vida por nós no altar da cruz como cordeiro. Essa é a primeira realidade que nós contemplamos. Mas o Evangelho Jesus diz o seguinte: aquele que entra pela porta é o pastor. Então Jesus nesse Evangelho não é somente a ovelha que se oferece, mas ele também, ao se oferecer como ovelha do sacrifício, ele se torna pastor. E o pastor chama as ovelhas, e as ovelhas escutam a sua voz. Se você pegar o livro de Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, você vai ver que Deus prometeu que
todos aqueles pastores que exploravam o povo seriam destituídos do seu cargo e Deus mesmo ia ser o pastor do seu povo. É o que se cumpre agora. Jesus se transforma em pastor. E se transforma em pastor por quê? Porque ele se sacrificou pelas ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor. Jesus é aquele que dá a vida. E aí Jesus invoca outra imagem daquelas ovelhas que escutam a voz do pastor. Para entender isso é preciso nós voltarmos também aos costumes da Palestina. Bom, quando as ovelhas iam dormir, cada pastor não tinha o seu redil, não existia redis separados, existia um único redil, e nesse único redil as ovelhas de todos os pastores dormiam. Porém, à noite havia os perigos, e tinha que ter um guarda. Então, existia um guarda que ficava na porta do redil, e que só permitia que os verdadeiros pastores entrassem. E quando o dia amanhecia e chegava a hora do pastor recolher as suas ovelhas para pastar, o pastor entrava nesse redil que tinha ovelhas diversas, e ele chamava as suas ovelhas, e somente as ovelhas daquele pastor ouviam a sua voz, porque a ovelha reconhece a voz do pastor. Jesus se apresenta hoje como esse pastor, que em meio ao redil do mundo, chama as suas ovelhas, e que acredita que as suas ovelhas escutem a sua voz. E depois de Jesus se mostrar como pastor, depois de Jesus se mostrar como a ovelha que entra para dar a vida, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Não mais aquela antiga porta das ovelhas, que era para a morte das ovelhas, que era para o sacrifício das ovelhas. Mas eu sou a nova porta das ovelhas, pelas quais as minhas ovelhas, que ouviram a minha voz e que saíram dessa antiga aliança, uma aliança de morte, vão entrar por mim. E quando elas entrarem por mim, a nova porta das ovelhas, não será mais uma porta de morte, mas eu lhes darei vida, e vida em plenitude. É assim que Jesus termina o evangelho de hoje. Por isso nós contemplamos hoje Jesus sobre 3 aspectos diferentes, sobre 3 realidades. Nós vislumbramos Jesus como a ovelha que entra pela antiga porta das ovelhas e que dá a vida por nós. Nós contemplamos Jesus como, ao entrar nesta antiga porta, se tornando pastor e chamando as ovelhas que estavam lá dentro para saírem dali. Contemplamos Jesus como a nova porta pela qual nós entramos e alcançamos a vida. Esse é o nosso pastor, esse é o Cordeiro de Deus, esse é a nova porta das ovelhas. Essas 3 realidades que nós contemplamos em Jesus, nós podemos contemplar em nós também. Por quê? Se nós somos cristãos, o que significa isso? Significa que nós nos revestimos de Cristo. Existe uma errada compreensão sobre aquilo que é a comunhão, tá? A comunhão com Deus não é alcançada somente pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo. A comunhão com Deus já te foi dada. Quando você foi batizado, você foi incorporado ao corpo de Cristo. E uma vez que você passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, a vida que corre em Jesus, corre nos membros também. O primeiro sacramento de comunhão é o sacramento do batismo. E nada pode tirar esta comunhão. Quando você recebeu o crisma, a confirmação, essa comunhão foi reafirmada na sua vida. E você se uniu mais intimamente ainda a Jesus. Por isso, não é porque você não está comungando
que você não está em comunhão com Deus. E se você vive essa comunhão com Deus na sua vida, quer dizer que você traz as características de Jesus em você. E na liturgia de hoje isso significa que, se Jesus é o Cordeiro, se Jesus é o pastor, se Jesus é a porta, nós também, de certa forma, em nossa vida, temos também que ser cordeiros, temos também que ser pastores, temos também que ser portas. O que quer dizer isso? Primeiro, ser ovelha. Ninguém vai entrar no céu, ninguém vai entrar no paraíso, porque veio na missa, ou porque comungou, ou porque participa da igreja. Não, você vai entrar no céu se você se conformou ou não a Jesus. E conformar-se a Jesus significa também aceitar os sofrimentos e as demoras de Deus na minha vida. Se Jesus teve que sofrer e teve que ser o Cordeiro, por que nós também não teremos que sofrer para entrar no céu? Então, de certa forma, conformar-se a Jesus e ter comunhão com Jesus significa também aceitar os sofrimentos da minha vida, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que fica muda diante do seu tosqueador. Mas também, configurar-se a Jesus significa, de certa forma, configurar-se ao pastor. Você também tem pessoas na sua vida que você tem que cuidar. É claro, o padre, o bispo, o papa, é o pastor da comunidade. Mas você, meu irmão, minha irmã, é o pastor, a pastora da sua família, é o pastor do seu trabalho, é o pastor das coisas que você realiza, e cabe a você fazer com que as suas ovelhas escutem a sua voz. Agora, você sabe quando a sua ovelha vai escutar a sua voz? Quando você falar com a única voz que a ovelha escuta, que é a voz do único pastor. E o nosso único pastor é Jesus. Quer dizer, enquanto eu falo com as minhas ovelhas com uma voz que não é a voz do único pastor, elas não vão me ouvir. Quando eu falo com a voz da violência, quando eu falo com a voz da briga, quando eu falo com a voz da raiva, quando eu falo com a voz dos argumentos racionais, a ovelha não escuta. A ovelha escuta quando ela ouve a voz do pastor. Portanto, você no seu pastoreio, já que você foi conformado a Jesus pelo batismo, pela crisma e, é claro, pela comunhão eucarística, você no seu pastoreio tem que falar com a voz do pastor, para que as ovelhas escutem. E falar com a voz do pastor significa falar com a voz de Jesus. Se você não fala com a voz de Jesus, suas ovelhas não vão escutar a sua voz. Se você fala com a voz do pastor, suas ovelhas vão escutar. E aí nós entramos no terceiro aspecto. Se eu, na minha comunhão de vida com Jesus, me conformo a Ele, e Ele é a porta das ovelhas, eu também na minha vida tenho que ser a porta das minhas ovelhas. De modo que aqueles que Deus me confiou, aqueles que eu tenho o cuidado, possam através de mim chegar a Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, chegar à glória celeste. Celebrar o domingo do bom pastor é muito mais do que ter aquela figura de Jesus que carrega a ovelha nos ombros. Celebrar o domingo do bom pastor é compreender que, se Jesus é o pastor, e eu sou feito à imagem e semelhança de Jesus, eu também participo do seu pastoreio. Claro, nós participamos em níveis diversos desse pastoreio, mas participamos. Por isso, feche os seus olhos agora. Se coloque dentro do seu coração. E em primeiro lugar, agradeça a Jesus, porque Ele te deu participar do seu pastoreio.
Agradeça a Jesus pelo seu batismo. Agradeça a Jesus pela sua crisma. Agradeça a Jesus pelas vezes que você pôde comungar. E agradeça-o porque, mesmo não podendo comungar agora, a sua comunhão de vida não se rompeu com Jesus, porque você é batizado, porque você é crismado. Agradeça a Jesus porque, por causa dessa comunhão de vida, Ele te fez pastor. Ele te confiou ovelhas. Agradeça a Jesus pelas ovelhas que Ele te confiou. Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu filho, pela sua filha. Agradeça a Jesus por aqueles que estão dependendo de você nesse momento. Agradeça a Jesus pelos funcionários que Ele te deu, você que é patrão. Agradeça pelas ovelhas que Ele te deu, e agradeça porque Ele te dá a participar desse pastoreio. Agradeça pelo seu sofrimento, porque como Ele foi o Cordeiro de Deus, você também pode ser, de certa forma, o Cordeiro de Jesus. Agradeça porque Ele te deu a graça de ser porta. Mas peça a Ele a força, diga: Senhor, eu não tenho sido um bom cordeiro, eu não tenho sido um bom pastor, eu não tenho sido uma boa porta das ovelhas, mas dá-me a graça, Senhor, de cada dia mais me conformar a Ti, de cada dia mais aumentar a minha comunhão de vida convosco. Dá-me a graça, Senhor, de me conformar a Ti. Seja o Senhor o meu pastor e me conduza a essa realidade que o Senhor deseja para a minha vida. Amém. Convido você a ficar em pé agora aí na sua casa. E a professarmos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo em que celebramos o Bom Pastor, rezemos de maneira especial pelas vocações e oremos a Jesus Cristo pedindo-lhe que nos faça ouvir a sua voz, dizendo com alegria: Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor livre de todo mal a Santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda as vocações de que ela precisa. Oremos. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos, ensine os jovens a lutar pela castidade e dê às jovens o amor pela virgindade. Oremos. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não o escutam nem o conhecem. Oremos. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou, torne felizes para sempre no seu reino os fiéis que os procuraram e serviram. Oremos. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome, faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade uma família onde cada um se sinta amado. Oremos. Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Senhor, nós pedimos pelos seminaristas que estão vinculados à nossa paróquia,
seminarista Wellington, que está no propedêutico, no primeiro ano do seminário, seminarista Giovanni, seminarista Getúlio, para que eles também sejam fortalecidos na caminhada e se conformem cada dia mais ao bom pastor. Oremos. Rei da glória, ouvi a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição, ouvi as preces do vosso povo e concedei àqueles que vos imploram os bens que santamente desejam. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência, o gesto de ofertar, se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola neste altar, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo,
Pai de misericórdia, a quem sofre nossos pecados, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Paulo, por seu auxiliar Eduardo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Juliana Neres Batistella, que completa mais um ano de vida, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos
ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Evaldo Eduardo Pinto, Wilson Messias, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Lucia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir,
Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, pra onde vou, por onde irás, irei também. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Bem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como um sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Você que está na sua casa, convido você a fechar seus olhos um pouquinho agora e realizar a sua comunhão espiritual. Que bonito é ver o Papa Francisco todos os dias rezando sua missa com poucas pessoas. E sempre no momento da comunhão, o Papa Francisco tem encorajado os fiéis a viverem a comunhão espiritual. Ele mesmo tem feito a oração da comunhão espiritual. Por isso, peça a Jesus agora que vá até o seu coração. A comunhão espiritual é uma comunhão verdadeira, porque nós estamos todos ligados. Nós somos parte do mesmo corpo. Nós vivemos essa comunhão, por isso, se um membro do corpo comunga, é o corpo todo que comunga. Você, meu irmão, minha irmã, que vive essa comunhão espiritual, você não está sem a comunhão eucarística, porque nós estamos aqui comungando por vocês. E quando nós comungamos, se estamos unidos no mesmo corpo, você recebe essa comunhão também. Por isso não se sinta abandonado. E vamos rezar juntos a oração de comunhão espiritual que foi preparada por Santo Afonso Maria de Ligório. O padre vai falar e você aí na sua casa vai repetir. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma
e minha alma suspira por vós. suspira por vós. Mas como não posso Mas como não posso receber-vos agora receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco. Uno-me a vós. Inteiramente. Verdadeiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus. Sumo bem. E doce amor meu. Vulnerai. E inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor, para sempre. Amém. Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Nós iniciamos o mês de maio, e o mês de maio tradicionalmente é dedicado à nossa mãe, a Virgem Maria. Por isso, vamos nos voltar para Nossa Senhora. Você que tem a imagem de Nossa Senhora na sua casa, se volte para esta imagem. Você que não tem, se volte de coração à Virgem Maria e confie toda a sua vida à nossa mãe, para que ela também, chamada de divina pastora, porque nos pastoreia até Jesus, que ela possa nos levar para os prados eternos, junto do seu Filho. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Agradeço a sua presença, muito obrigado por ter estado conosco, e continuemos firmes. A nossa fé e a nossa firmeza não está sendo em vão. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo que nós não desanimamos. Continuemos firmes. Continuem conosco. E se você quiser deixar alguma intenção de missa na secretaria, nós estamos recebendo as intenções. Basta você mandar pelo WhatsApp, ou ligar na secretaria, ou então até mesmo vir pessoalmente e deixar a sua intenção de missa, que todos os dias o padre está rezando a missa privada e está rezando pela intenção de cada um. Bom? Peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pela alegria que reina em toda parte, na natureza tão cheia de esplendor, no ar festivo, nas cores vivas, eu sinto a tua minha Páscoa, ó Senhor. A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será uma eterna alegria. A Páscoa não é só hoje,
eterna alegria.